É, o Tião Galinha apareceu, um dos personagens aí que eu diria mais icônico da TV brasileira. Pelo menos dos anos 90, com certeza. Pra mim tá aí no top 10 entre os personagens mais marcantes de uma novela. E agora, feito por ele, Irandir Santos, que ator é esse? Que vida é essa que nós estamos dando pra esses meninos, João? Como diria Everaldo Marques, Irandir, você é ridículo. Eu vi ontem as redes sociais ficaram completamente eufóricas com a atuação do ator. E pra mim é muito claro que ele vai roubar, aliás, já roubou a cena. Mas a novela Renascer não foi só sobre o Tião, já que vimos o Damião entrando de vez na trama, além do encontro tão esperado entre Zinha e José Augusto. Eu sinceramente me decepcionei com esse encontro, hein? E a Kika voltou a aparecer junto com o Zé Bento. E o Bentinho tá em umas que até a Kika não aguentou. De que vocação a gente tá falando? Da política. Qual mais seria? Não dá pra conversar com você assim. O curioso é que na primeira versão parece que a Kika tá mais de saco cheio de ter que aguentar tanta lorota do seu amado. Encontrar minha própria vocação. Então me diz, qual é? Kika, você sabe. Melhor do que ninguém. Você sabe. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando. Então, bora conversar sobre tudo que aconteceu em Renascer. Eu comento aqui, depois vocês comentam aí e a gente vai fazendo esse debate legal sobre a novela Renascer. Mas antes de começar a falar sobre a trama, tenho que me apresentar aqui porque eu sou o Jackson, noveleiro raiz, assim como você. E porque você ainda não está fazendo parte da nossa comunidade de noveleiros, é simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Lembrando que aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas e a gente está sempre conversando sobre a novela Renascer, relembrando a novela da versão original e comparando com o remake e fazendo essa viagem gostosa no tempo. Bom, a novela acabou começando justamente com um papo bem sério entre o nosso querido Painho e o José Augusto. O Painho tá indignado porque o José Augusto não tem vocação para ser doutor. Aí é um problema bem complicado de alguns pais, né, que acabam criando expectativas demais em cima de seus herdeiros. Fazem eles estudar coisas que eles simplesmente não gostam. Como no caso do José Augusto, o pai dele sempre sonhou que ele fosse um doutor, um médico, sendo que o rapaz nunca quis isso. Vocação. Vocação, isso é uma desculpa pra quem nunca passou necessidade na vida. E não é à toa que isso acabou afetando a vida do seu primogênito. E quando o painho ficar sabendo disso, ele vai ficar completamente revoltado. Mas na verdade, esse negócio de ser médico é uma vontade do José Inocêncio e nunca foi uma questão do Zé Augusto. Agora, eu acho engraçado é o painho querer ficar se metendo no que os filhos vão fazer com a terra. Afinal, a terra é deles, é direito deles, é herança deles. Se ele não quiser dar mais dinheiro, ok, não dê, é direito do José Inocêncio também. Mas ele também não tem o direito de ficar metendo tanto na vida dos seus filhos, como no acordo entre João Pedro e José Augusto, que é algo mais inteligente que o José Augusto pode fazer. Eu já tinha falado em outros vídeos sobre isso, que se fosse eu, chamaria o João Pedro e falaria para ele: você não tá afim aí de administrar para mim? Você fica com uma porcentagem e eu fico com outra. Porque é muito melhor do que você tocar algo que você não faz a mínima ideia do que seja. Mas o painho tá contra essa união dos irmãos. Porque não pensei que fosse ver um filho meu querer tirar proveito de outro. Não tem ninguém aqui querendo tirar proveito um do outro. Não só tem, como eu já sei até quem é que vai sair perdendo com isso tudo. Mas sabe o que me parece isso? Ou José Inocêncio não acredita que o João Pedro tem capacidade de administrar as terras do irmão, ou pior ainda, é o medo do Inocêncio de ver o João Pedro crescendo na vida, já que toda vez que o JP tem uma oportunidade, ele quer destruir o sonho do garoto. E ele sempre vem com um papinho do tipo: João Pedro, estou fazendo isso para o seu bem.
Um dia você ainda vai me agradecer. Mas vamos esperar os próximos capítulos para entender o que realmente o José Inocêncio tá pensando de tudo isso. Mas já que a gente tá falando de José Augusto, eu quero falar de uma baita decepção que eu acabei tendo. Porque vocês estão percebendo que em alguns vídeos eu venho falando desse encontro entre a Zinha e o José Augusto. Afinal de contas, foi a própria Zinha que acabou criando essa nossa expectativa, porque disse que no dia que encontrasse José Augusto, ele ia ver. Aí no dia que encontrou, ficou quieta. Vai atrapalhar o serviço dos outros. Cheio de desculpa aí, mas eu não queria atrapalhar ninguém, não. Até porque, como o João Pedro falou, o José Augusto é o filho do patrão, como que ela vai peitar o cara? E o José Augusto também é um cara mais de boa, mais tranquilão, mas mesmo assim ficaram ali no climão entre os dois. Ou seja, a Zinha tá guardando isso pra ela, e a gente sabe que a Zinha não é uma pessoa que guarda as coisas pra ela. Ela sempre tá soltando. Imagina agora que ela tá guardando, só esperando a oportunidade para dar na cabeça do José Augusto. E ó, eu posso garantir para vocês, hein? O Zinho já foi para cima do Zé Augusto lá atrás. E ó, o Zinho era bem mais light. Agora imagina quando a Zinha chegar para cima do José Augusto. E acabou falando sobre a questão do Jupará ao João Pedro. Estudei a vida inteira para salvar vidas. Quando eu tive a de Jupará em minhas mãos, sabe o que me aconteceu, irmão? Eu entrei foi em pânico. Realmente, a gente não sabe se foi por causa dele ou não que o Jupará acabou nos deixando, já que na verdade a Zinha acusou ele porque ele não quis operar. Ela até chegou a dizer que se fosse João Pedro, esse sim teria coragem de fazer a cirurgia, nem se fosse usando um facão. Coragem é coisa que o José Augusto acabou não tendo. Se eu fosse um inocente de verdade, não um doutorzinho de madame. E o misterioso Damião? Eu achei engraçado, né, quando ele encontrou o Norberto. E aí os dois começaram a se perguntar várias coisas. O Norberto perguntando da vida do Damião, o Damião perguntando sobre a fazenda, sobre o José Inocêncio, sobre a região. E aí o Damião ficou pistola com as perguntas do Norberto. Aí eu fiquei perguntando, ué, mas ele também tava perguntando porque agora ele tá pé da vida. O amigo veio de qual região? Só lhe pedi uma informação, não tô entendendo por que tanta pergunta. Mas o que eu achei mais engraçado foi quando o Norberto perguntou qual é seu nome ou qual é a sua graça. Aí o Damião, é Damião. Aí o Norberto, Damião do quê? Damião de? Damião de Damião. Eu achei um sal. Apesar que o Norberto, ó, ficou morrendo de medo. Mas o Damião vai ter que colocar seu plano em prática e por isso vai ir atrás de um emprego. Justamente onde? Na fazenda do José Inocêncio. Vim batendo nessas portas tudo aí, caçando serviço. Até agora não arrumei nenhum. Mas ao invés de chegar no painho, no chefão, ele vai chegar nos peão, conquistar a confiança deles, mostrar serviço para conseguir aí o tão sonhado emprego. E não é à toa que o João Pedro vai acabar dando um emprego para ele, mesmo com o santo do José Inocêncio não batendo em nada com o santo de Damião. Lembrando que o painho vai ser contra a contratação do Damião, mas o João Pedro vai bater o pé e vai contratar. Aí você pode pensar, o João Pedro tá ferrando o pai dele, já que tá contratando o matador do painho. Mas na verdade não, ele tá salvando o pai, já que o Damião vai acabar se aproximando demais de todos da fazenda e vai virar sim um verdadeiro amigo, desistindo dos seus planos. Agora vamos falar dele, Tião Galinha. Mas antes de falar do Tião, eu preciso enaltecer o ator Irandy Santos, que mais uma vez vem fazendo assim um papel grande de destaque em uma novela. Ele que sempre está fazendo esses papéis meio de coadjuvantes que no final chamam tão atenção que ficam até maiores que os próprios protagonistas. Ainda mais porque esse personagem tem uma carga emocional completamente gigante. Quem se lembra lá atrás quando o Osmar Prado acabou fazendo esse personagem? Eu não quero isso mais não, eu não quero essa vida mais não. Eu não quero viver disso não! E que cena foi aquela no Mangue? Não quero nessa vida pra eu, nem pros meus filhos, nem pros seus meus amigos.
mostrando o sofrimento que ele tinha até então e todo o sonho dele de sair daquela vida que não tinha perspectiva alguma. Tião precisa mudar seu destino, mas vai mudar como? Mas se ele não sair dali para procurar os sonhos, como que as coisas vão mudar? Por isso mesmo que eu quero ir embora daqui. O carro de tu, o carro deles. E a gente vamos pra onde? Não sei. Mas o que era ruim pode ficar pior, porque pelo menos ali eles viviam numa comunidade. Pelo menos um mínimo eles iam ter, porque um ajudava o outro ali dentro daquela organização. Mas eles saem na estrada sem rumo, sem destino e às vezes podendo até passar fome, porque nem dinheiro eles tinham naquele momento. Vamos dar um jeito, vamos. Mas, por sorte, eles encontram dois homens santos, o Padre Santo e o Padre Lívio, que acabam ajudando eles. Padre, não é melhor ver se eles estão armados? Em 1993, o padre também teve a mesma preocupação. Veja se eles não estão armados, hein? Infelizmente, pro azar deles, o José Inocêncio não quis contratar o pobre do Tião Galinha, que vai parar na fazenda do Egídio. E aí você pode falar, tá, mas pelo menos o Egídio vai dar um emprego para ele, mas a custo de quê? Já que ele vai ser muito explorado pelo seu patrão e ainda mais a sua esposa, que vai ser assediada e abusada pelo Egídio em cenas que vão ser de cortar o coração. E nas cenas do próximo capítulo, a gente vai ter finalmente o encontro delas, Buba e Eliana. Meu Deus, eu fico até com medo do que isso pode rolar. E depois a gente vai ter como consequência a Buba atropelando a Teca. Sabe o que eu começo a pensar aqui? Que na verdade o ser tóxico de toda essa relação é justamente o José Venâncio. Foi só a Buba começar a se relacionar com ele que ela começou a surtar. Mas isso já é assunto para os próximos capítulos. Vou deixar 2 vídeos aqui sobre novelas caso você queira assistir. Então até a próxima, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!